Bom dia! Ou boa tarde, já são 12h01. Que saudade de estar aqui com vocês nas nossas lives, terça e quinta, ao meio-dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Esse final de semana, fui ministrar palestra lá em Santa Catarina. Voltei resfriada. Mas valeu a pena demais, foi muito bom o nosso evento. Sejam bem-vindos, alunos chegando, Jane, Kátia, sejam bem-vindos. Pessoal novo também que está chegando no Instagram agora, sejam muito bem-vindos. Hoje, a Bia falando aqui, te conheci no Paranormal Experience, nunca mais desgrudei dos seus conteúdos. Ei, coisa boa! Que bom, gente. Aqui a Jane falando para eu fazer um HQ para gripe. Vou fazer, Jane, bem lembrado, porque a gente sabe, né, mas esquece de usar as coisas que a gente sabe. Kátia, querida, bom dia. Então, meus amigos, meus queridos, eu escolhi esse tema hoje mais uma vez, sobre a importância do paradigma quântico. Será que ele realmente traz a felicidade, a liberdade que nós queremos? Porque isso ainda é um mistério para muita gente, né? A Kátia está perguntando o que é o HQI. É HQI, Kátia. Você que está lá na turma de formação, você ganhou um workshop sobre HQI. Você vai saber detalhadamente, não só saber como aprender. Nós vamos marcar a data do workshop. Então, desculpe a minha voz, desculpe o nariz entupido, mas mesmo assim eu quis estar aqui com vocês, porque já tem um tempinho, né, que nós não conversamos. E ontem eu estava assistindo um documentário no Netflix, peguei assim, aleatoriamente, né? E aí, esse documentário falava sobre a vida de uma americana muito famosa, que fez muita história lá nos Estados Unidos, influenciou muito a cultura e etc., que foi a Martha Stewart. Aqui no Brasil talvez a gente não tenha ouvido muito falar, mas nos Estados Unidos ela é muito conhecida. E ela, assim, era uma pessoa uma pessoa muito perfeccionista e teve muito sucesso ensinando desde cuidar de jardim, até receitas, até colocar uma mesa bonita para receber os convidados. Muito interessante. E ela teve uma história. E ela teve uma história bem turbulenta, porque ela ficou milionária e depois ela acabou sendo presa. Ficou 5 meses na prisão. E eu achei muito interessante a história dela, porque tudo começa na década de 60. E aí ela conta as dificuldades da família inicial, da família que ela nasceu, né? Que o pai era muito mandão, muito seco, muito ríspido, e era uma família de 7 irmãos, mais 6 irmãos, mas eles não falavam dos próprios sentimentos, né? E aí eu fiquei vendo assim como, né, que na década de 60, de 70, até de 80, como a vida era difícil nesse aspecto, porque não se falava de mundo interno, não se falava da importância dos nossos sentimentos, das nossas crenças. E aí ela conta, né, que ela se casa com um rapaz lindo, rico, os dois apaixonados, mas a vida deles era totalmente infeliz. Então você veja, né? É o que eu sempre falo aqui do paradigma quântico. Eles eram prósperos, eles eram bonitos, jovens. Era uma vida assim
Você olhando de fora, você falava, gente, é a vida perfeita. Ela mesmo fala isso, ela fala, gente, nós tínhamos a vida perfeita, mas não éramos felizes. Por quê? A nossa mente é que cria, né, o nosso paraíso ou o nosso inferno. Não tem como. Não é a condição de vida. Então, isso que eu já falei para vocês aqui nas lives anteriores, né? Nós temos o ser, que está no centro, e temos a condição de vida, que é o que se manifesta em volta. Esse documentário dela mostra muito bem, porque, assim, como era triste essa época, porque não existia constelação familiar, mal existia psicologia, não existia HQI, não, física quântica ninguém falava. Então, a vida da pessoa era de um jeito danou-se. Porque a pessoa, assim, era um analfabetismo cultural para falar do mundo interno. Graças a Deus, hoje não é mais assim. Então, você vê, hoje, né, você vê direitinho, assim, como ela pegou todos os problemas da família de origem e levou para o casamento. E arruinou com o casamento, né? E muito sofrimento. E aí ela mesmo conta, ela fala, gente, ela estava lançando um livro falando de festas de casamento, e ela coloca até na dedicatória que o casamento preferido dela era o dela, que ela amava muito o marido, e ela pega um avião e tá indo fazer uma entrevista, e ela chorava no avião, soluçava, ela estava até febril, de tão estressada, e rezando pro avião dela cair, porque ela não aguentava mais aquela vida. Gente, olha que coisa louca, né? Ela mesmo falava, gente, ninguém podia imaginar a infelicidade que eu vivia, porque era tudo perfeito pro lado de fora. Então, você veja, a condição de vida dela era perfeita. Era o que a maioria das pessoas que vem aqui pro Instagram procuram, que é prosperidade financeira, relacionamento, né? E, no entanto, ela era a mais miserável, uma das mais miseráveis da face da Terra, em termos de felicidade. Então, gente, é isso, sabe? É isso que o paradigma quântico traz. Não adianta, não é a matéria, não é o externo que vai trazer o que a gente quer. O externo vai complementar, claro. Claro, se o externo tiver muito desequilibrado, é claro que isso nós precisamos equilibrar. Mas o ponto central é o ser, não é a condição de vida. E aí é muito louco, porque ela se torna bilionária, assim, era uma mulher com uma visão assim incrível. E lá pelas tantas, ela é indiciada judicialmente e ela acaba sendo presa por 5 meses. Ela fica 5 meses na prisão, por causa de uma questão lá de compra e venda de ações e tal. E ela era muito controladora, né? É o que eu falo sempre aqui, ó, falso eu. Falso eu quer controlar, né? Porque é a maneira que ele tem de se fortalecer. E aí ela vai perdendo o controle das coisas, porque o marido a abandona, ela vai presa, né? E aí ela fala, a prisão me libertou. Olha, gente, que forte, né? Porque aí a pessoa fala assim, nossa, uma pessoa bilionária foi presa sem nenhuma regalia, sem nenhum tratamento especial. Ela ficou lá, exposta, por 5 meses. E ela fala, a prisão me libertou, tá?
Por quê? Porque aí ela não tinha mais como controlar as coisas. E aí ela foi obrigada a relaxar, a soltar o falso eu. Então, eu imaginei mesmo que quem tá chegando agora não sabe. Eu tô falando de um documentário que eu assisti ontem na Netflix. É a vida de Martha Stewart. É uma mulher que foi muito famosa nos Estados Unidos. Aqui talvez muita gente não tenha ouvido falar. Mas ela começou na década de 60, de 70. Ela influenciou muito a cultura, porque assim, ela era uma mulher muito perfeccionista. E ela fazia desde jardinagem até receitas e colocar a mesa, sabe? E ela ficou bilionária, porque ela criou assim um império de revistas, de livros, de programas de TV, sabe? Uma pessoa assim muito perfeccionista. E aí eu assisti esse documentário ontem da vida dela, e ela agora já deve estar assim com uns 80 anos, sabe? Então é legal você ver assim, né? A pessoa que já viveu aquilo tudo, no fim da vida, né? Olhando aquilo assim de fora, né? Com distanciamento. E fica muito claro ali, né? Como ela mesma fala, assim, que ela tinha toda a condição perfeita para a felicidade. E, no entanto, ela era uma pessoa miseravelmente infeliz no casamento dela. Depois, quem tá chegando agora, volta, assiste a live do início, tá? E desculpa aqui que eu tô super resfriada, mas eu já tinha marcado a live, eu não quis dar o bolo aqui em vocês, né? Mas então, eu fiquei pensando, né? É o que eu sempre falo, você veja, como nós somos afortunados hoje, né? Nesse século XXI. Porque naquela época o mundo era sólido, separado, independente do observador e paciência, porque não se falava em física quântica, não se falava em mundo interno, não se falava em cocriação, né? Não existia HQI, não existia até a psicologia, né? Muito, nem existia ou era muito atrasada. Então, as pessoas realmente ficavam presas dentro daquilo, não tinha opções. Mas hoje nós temos tudo aberto. Então, é interessante nós assistirmos esses depoimentos de histórias reais, né? Porque vocês vão ver lá o que eu falo aqui, que não adianta, não é a condição de vida que vai trazer a felicidade. Na verdade, é o seu mundo interno. Então, você pode ter uma condição de vida perfeita, como foi o caso dela, e viver miseravelmente no seu íntimo, né? Ela falava, gente, que absurdo, né? Ela pegando um avião para palestrar numa outra cidade, e chorando, tossindo, com febre de tanto desequilíbrio emocional e torcendo para o avião cair e ela morrer de tão infeliz que ela estava. E depois, essa passagem, né, da prisão é muito impactante. Quando ela fala, a prisão me libertou. Porque aí ela foi obrigada a romper com aquela estrutura de controle que ela era viciada, né? Que era o falso eu. Então, o paradigma quântico, ele é completamente libertador. Agora, também eu vou aproveitar aqui para fazer um parênteses para vocês, porque o pessoal, os físicos, né, que trabalham ainda na universidade, no paradigma do materialismo científico, eles ficam muito incomodados, né, quando a gente faz essa abordagem da física quântica e espiritualidade. Então, eu quero deixar claro aqui, física quântica, que é trabalhada na universidade, é uma coisa. É uma física focada nos modelos matemáticos, focada em produzir tecnologia. Aí, essa física realmente não vai ter nada a ver com a espiritualidade.
Que aí a pessoa vê lá e fala, ah, mas isso aí não tem nada a ver com física quântica. Por quê? Mas não é que não tenha a ver. É a abordagem que é feita no meio acadêmico, no paradigma do materialismo científico. Mas os próprios ganhadores do prêmio Nobel, os próprios arquitetos da teoria quântica, eles traziam, sim, essa visão holística, essa visão completa, né? Porque a física, ela não é uma ciência matemática. A física é a mãe de todas as ciências. Ela estuda o universo. Então, é claro que ela abarca todos os níveis do universo, desde o grosseiro até o mais sutil. Então, o que nós estamos falando aqui é do paradigma quântico. Qual a diferença? Você tem a física quântica, que são lá aquele conjunto de equações matemáticas, que nós vamos fazer contas enormes e vamos gerar tecnologia. Só que essa física quântica, que é abordada de modo matemático, ela traz uma nova compreensão do universo, uma radicalmente nova compreensão do universo. Ela muda tudo, absolutamente tudo. Quando a gente entra no átomo e nas partículas subatômicas, as leis são outras, as regras são outras, tá? Mas o que acontece? No meio acadêmico, como eles ainda estão operando no paradigma do materialismo científico, eles usam a física quântica apenas para gerar tecnologia. Essa parte filosófica, essa parte espiritual, essa parte de sentido da vida, eles ignoram. Mas isso não quer dizer que ela não exista, tá? Ela existe. Tanto que Max Born dizia que a causa de todos os males é achar que só tinha uma verdade, que só há uma verdade e é aquela que eu tenho em posse. Einstein tinha várias citações trazendo essa importância da física nas áreas, todas as áreas da sociedade e até do autoconhecimento do ser humano. Schrödinger, Bohr propõe o princípio da complementaridade inspirado na imagem do yin e do yang do taoísmo, aquela imagem assim que tem o preto e o branco. Então, isso é uma abordagem que acabou acontecendo, mas isso não é uma lei, isso não é a verdade essencial da teoria quântica, tá? Porque eu ouço quem? Os grandes mestres, os ganhadores de prêmio Nobel. A crítica dessa meia dúzia aí, não vou ouvir, porque nós estamos vendo o benefício que o paradigma quântico traz. Então, a física quântica, ela, lá na universidade, você vai fazer aquele monte de conta, tá? Mas ela vai falar do princípio da incerteza, do princípio da complementaridade, da dualidade onda-partícula, do colapso da onda de probabilidades, das infinitas possibilidades, né, do emaranhamento quântico, da comunicação quântica não local. Isso tudo está dentro dos modelos científicos da teoria quântica. Só que aí, lá na universidade, o que eles falam? Vamos fazer as contas e larga isso para lá. O que isso quer dizer? Deixa para lá, não vamos entrar nisso. Mas isso é super importante. Isso é super importante. Que visão de mundo é essa que a física quântica está trazendo? Mas aí o que acontece? A pessoa que tem zero conexão com a espiritualidade, ela acha que isso não tem importância. Mas eu fiz o meu mestrado e depois eu comecei a praticar meditação e estudar o budismo. Nossa, aí é um holofote que abre na nossa cabeça. Porque aí você vai ver que o que grandes mestres iluminados
mestres que têm uma mensagem de puro amor, de pura compaixão, de pura evolução de consciência. Você vai ver que tudo que esses mestres falavam é o que hoje a ciência fala, é o que hoje a física quântica fala. Aí a pessoa bota lá no meu post: não, a física quântica tem nada a ver com espiritualidade. Você conhece alguma coisa de espiritualidade? Não conhece nada. Pelo contrário, a pessoa tem aversão à espiritualidade. Tem pessoas que estão tão agarradas no falso eu, pequenininho, pobre, triste, né? Que ela ignora, ela finge que não existe espiritualidade no mundo. Tudo bem, é o tempo dela, né? Cada coisa acontece no seu tempo. Mas a física quântica é riquíssima e ela traz esse novo paradigma que vai mostrar, sem sombra de dúvidas, de que não existe um mundo externo separado do observador, que a realidade é um processo de relação. Ou seja, não existe o fenômeno que está lá separado do observador. Eu construo a minha realidade momento a momento no meu processo de relação com as coisas, tá? Ela vai mostrar que aquele determinismo newtoniano, né, você tem aqui uma condição inicial, você só tem um futuro possível, não existe. Que, na verdade, nós temos infinitas possibilidades. Nós temos infinitos futuros possíveis, cada um com a sua probabilidade. Por quê? Porque o próprio momento inicial, ele não é definido. O próprio momento inicial é uma somatória de possibilidades. Então, através do meu processo de relação, eu construo a minha realidade. Então, eu tenho aqui uma condição inicial desafiadora, né? Mas eu tenho ali infinitas possibilidades. Eu posso me vitimizar diante daquilo, eu posso encarar aquilo como uma oportunidade para um salto quântico de consciência. Eu tenho infinitas possibilidades e, dependendo do meu processo de relação naquele momento presente, é que eu vou pegar uma linha de universo específica e chegar num futuro possível, tá? Deu para entender? Então a física quântica, ela deixa isso tudo muito claro, não adianta, sabe? E isso tudo cria um novo paradigma. Porque o que é o paradigma? Paradigma é como os óculos que nós usamos para ver o mundo. Tudo vai ser filtrado pelos nossos paradigmas. Do mesmo modo que tudo que eu vejo passa por essa lente, para que eu possa registrar. Então, o paradigma é isso. Se você está atuando num paradigma limitado, clássico, cartesiano, vai ter um monte de coisa que você não vai nem ver. Que aquilo vai passar, mas o teu filtro não absorve. O teu filtro deixa aquilo de fora. Aí a pessoa fala assim, física quântica e espiritualidade não tem o menor sentido, né? Mas não tem sentido para o mundo que ela vê. Mas o mundo que ela vê não é o mundo real. É o mundo que a consciência dela permite que ela veja. Tá, gente? Isso isso que é para levar para casa hoje, tá? Isso é o ponto mais importante dessa live. Lembre-se disso. O mundo que você vê não é o mundo real. É o mundo que a sua consciência te permite ver. Tá certo? Então, isso você vai levar para você e você vai responder para quem vier perturbar a tua paciência. Tá? Para os cartesianos aí que não estão conseguindo dar o salto quântico de consciência.
A Gisele falou aqui, tenho estudado um pouco e sempre me mantive com a vibração positiva, mas estou desempregada e não consigo me recolocar, não estou conseguindo achar a saída. Mas vai achar, porque o universo é um processo de relação. Primeiro, você tem que se centrar, tá? Se centrar, observar os teus pensamentos, observar como que você está se colocando na vida nesse momento, como vítima, como vencedora, né? Agradecer as coisas que você tem. Nossa, gente, nós temos bênçãos e mais bênçãos. E a gente não agradece, a gente não olha. A gente só olha para o que falta. Daí, aonde você põe o foco, a energia flui. Se você põe o foco no que está faltando, o que está faltando é o que vai multiplicar na sua vida. Se você coloca o foco nas bênçãos que você já tem, as bênçãos vão se multiplicar na sua vida. Então, onde que está o seu foco? Está no falso eu? Eu preciso, eu chego num lugar, eu já penso, o que eu posso ganhar aqui? Eu encontro uma pessoa, eu já penso, o que essa pessoa pode me oferecer? Quer dizer, você anda numa vibração de miséria, como se você fosse um mendigo. Quando, na verdade, você é a essência, você é a sua verdadeira natureza, que não se afasta de você nem por um instante. Nem por um instante. Por mais confusão que você arrume no samsara, nesse mundo condicionado, a sua verdadeira natureza não sofre um arranhão, não sofre, tá? Então comece a dar, comece a oferecer o que você tem de melhor para oferecer para o mundo. E olha que na espiritualidade é muito interessante, porque quando nós vamos fazer iniciações no budismo, existe um ritual que se chama iniciação. Então nós vamos fazer a prática de uma determinada deidade, por exemplo, a Tara. A Tara é a mãe de todos os Budas, é uma deidade. Então a gente vai fazer iniciação na prática de Tara, vai receber iniciação para fazer a prática. A lama que vai dar a iniciação, ela pede uma pessoa para distribuir para os praticantes uma flor. Olha que lindo. Para que isso? Para não chegar com a mão vazia para a deidade. Então, tudo começa com oferecimento. Se você não oferece, você não dá, você não abre essa energia, esse fluxo. Porque o dar e receber é um fluxo, é uma energia. Então eu achei tão bonito isso quando nós fomos, né, fazer a iniciação de Tara, que é essa deidade, né, que é a mãe de todos os Budas. Todos nós ganhamos uma flor para, né, quando nós fazemos as preces, né, o ritual, nós oferecemos aquela flor para a deidade, porque como que nós vamos receber a iniciação se a gente não está oferecendo nada? Faz todo sentido. Porque o dar e receber é um fluxo. É um fluxo. Então você tem que saber receber também. Porque tem gente que tem dificuldade em receber, né? Aí vem as crenças lá da infância, né? De que eu não sou merecedora, de que eu não sou merecedor, de que para ter a atenção e o carinho da família, eu tenho que ser sempre o coitadinho, né? A minha família era muito assim. Os coitadinhos, os doentinhos é que eram protegidos, é que eram paparicados. E aí, se a gente não mergulha no autoconhecimento e não se liberta dessas coisas, nós vamos ficar cocriando sempre uma realidade miserável, sem saber, né? Então, como o Henrique Souza lá do HQI fala, escolhas conscientes evitam realidades inconscientes. Porque hoje nós estamos vivendo uma realidade inconsciente, nós não tivemos consciência
da criação dessa realidade, mas fomos nós que criamos. Então eu comecei a live hoje contando essa história do documentário que eu assisti ontem, dessa mulher americana. Nossa, que maravilhoso! Ela com 80 anos, né, narrando, contando toda a história de vida dela, como ela foi ao auge, depois foi ao fundo do poço, e como ela errou, e hoje ela vê o que ela errou, e como ela se libertou, e corrobora 100% tudo que nós falamos aqui do paradigma quântico. Então, o paradigma quântico, com certeza, ele é 100% libertador. A Fabiana está perguntando, é Martha Stewart, é a vida dela. É um documentário que tem na Netflix. Ela foi uma mulher muito famosa lá nos Estados Unidos, que influenciou muito a cultura na década de 60, 70. E ela ficou bilionária, assim, foi a única mulher bilionária dos Estados Unidos na época. E depois ela vai presa. É um troço assim, ela acaba. E ela tá aí, viva, né? Contando, porque a verdadeira natureza não nasce, não morre. As identidades nascem e morrem. Mas a nossa verdadeira natureza é eterna. A nossa verdadeira natureza está além de vida e morte. O oposto da morte é o nascimento, não é a vida. A vida é eterna. E é lá que a nossa verdadeira natureza está. Por isso que nós podemos passar pelas coisas mais loucas, mais desafiadoras. Morre a identidade, mas a nossa verdadeira natureza não morre, nem quando morre o corpo. Nós seguimos. Então é aí que nós temos que colocar o nosso foco. É essa verdadeira natureza que nós temos que começar a experienciar. E um caminho excelente para isso é a meditação. Porque a meditação, quando você para de responder os pensamentos, você está parando de responder o falso eu. Você está parando de responder as identidades. E nesse silêncio que está ali na base dos pensamentos, é onde você vai começar a sentir, a experienciar essa nossa verdadeira natureza. E eu vou te falar, não tem nada melhor no mundo, gente. Eu tenho uma amiga que ela fez 2 meses de retiro e ela falava que ela ficava meditando numa salinha pouco iluminada e ela falava, nossa, eu detesto lugar com pouca iluminação. Mas ela fez um retiro de 2 meses junto com o mestre e ela meditava nessa salinha. E 2 meses depois, quando acabou o retiro, ela não queria vir embora de jeito nenhum. Ela falava, gente, né? Ela é uma pessoa assim de classe média alta, vive com todo conforto, mas aquela salinha simples de meditação, ela acessou um estado de consciência que era felicidade, era plenitude, era harmonia, era amor, era compaixão. E ela não queria sair daquilo. Porque como esse documentário mostra, a mulher, a Martha Stewart, estava lá bilionária e internamente miserável. Andando de avião, pedindo a Deus para o avião cair, para acabar aquilo. E ela me fala, nossa, ninguém iria imaginar o que eu estava vivendo naquele momento. Porque ela, assim, um sucesso, né? Então, gente, olha, é quebrar o paradigma, tá? É quebrar o paradigma. E hoje nós temos a felicidade de ter acesso a toda essa abertura. Então, nessa época, década de 60, década de 70, não tinha jeito. A pessoa, né, ela tinha lá os problemas internos dela, não tinha solução, porque ninguém falava disso. Ninguém percebia que nós co-construímos a realidade. Então, a realidade é daquele jeito, acabou. Mas hoje não, hoje nós estamos livres dessa sentença.
de seguir cegamente os karmas, os limites, a desgraceira, né, que o nosso mundo interno traz. Não precisa. Tá tudo muito aberto. Hoje em dia eu me liberto, você se liberta, é só querer. Tá bom, meus queridos? Então, estamos terminando aqui o nosso tempo de live. Desculpa, eu tô resfriada, tô com o nariz ruim, tô com a voz ruim, mas eu não quis furar aqui com vocês, já que nós já tínhamos esse encontro marcado. E na quinta-feira não vai ser live, a meio-dia. Na quinta-feira vocês vão ter uma masterclass gratuita para pessoas ocupadas. Olha que beleza. Você tá aí querendo aprender física quântica, mas você é uma pessoa muito ocupada, não tem tempo, não quer mais comprar curso online, porque já tem 500 cursos online. Então eu preparei um material para você, tá? Para pessoas ocupadas. E no final da live eu também vou oferecer para você a oportunidade de entrar para uma turma com material específico para as pessoas ocupadas, tá bom? Edmar, querido aluno aí da turma nova, tá? Vai ficar gravado, Edmar. Terminando aqui, já fica no Instagram e eu já jogo no YouTube também. Tá bom, queridos? Obrigada pelo carinho de sempre. Um beijo para vocês. E eu espero vocês na quinta-feira, na Masterclass, às 20 horas, tá bom? Só que não vai ser aqui no Instagram, tá? Vocês têm que se inscrever para pegar o link, tá bom, meus queridos? Um beijo, o link de inscrição tá no Stories e tá na bio também. Ou pede aí nos comentários que a gente manda no direct também. Beijo, queridos. Ótima semana para todos. Tamo junto.